Mesmo quem nunca jogou xadrez, já deve ter ouvido falar que esse desafio é cheio de regras e de desafios. Pois sabe que a maneira como nós aprendemos a jogar esse jogo é uma forma muito semelhante com a maneira com a qual o cientista descobre as leis da natureza. O meu nome é Raimundo, eu trabalho com neurociência e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa analogia e eu também pretendo indicar para vocês um filme, uma série e um livro. Tudo isso depois da vinheta. Um dos professores que eu mais admiro é o cientista Richard Feynman. Ele era incrível. Ele ganhou o prêmio Nobel, escreveu best-seller, e mesmo tendo um currículo tão brilhante de várias contribuições para a ciência, ele era chamado de The Professor. E eu acredito que o cara tem que ser um professor muito, mas muito bom, ao ponto de conseguir ter essa característica brilhante ao ponto de ofuscar outras características tão marcantes também. Dizer que o Feynman é um showman é pleonasmo. Isso porque ele dava as melhores aulas possíveis. E em uma das aulas dele, falando sobre ciência, ele fez uma comparação muito interessante sobre a forma como o cientista descobre coisas novas e a maneira com a qual uma pessoa iniciante começa a entender as regras do jogo de xadrez. Então é uma analogia bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. É bem simples. A ideia é a seguinte: imagina que os deuses estão jogando xadrez e você está lá observando tudo que está acontecendo ali naquele tabuleiro. A primeiro momento parece impossível entender o que está acontecendo ali. São várias peças, cada uma andando para um lado diferente, muita coisa acontecendo, parece impossível, muito complexo e você não sabe por onde nem começar. Porém, fazendo observações de tempos em tempos, você começa a decifrar pequenos mistérios ali. Por exemplo, uma peça bem longa chamada Bispo, ela sempre parece estar na mesma casa da mesma cor. Ou seja, se ele estava numa casa escura, numa casa preta, ele sempre vai estar na casa preta. Sempre que você observa, tá assim. Então você conclui que uma regra do jogo que você conseguiu observar até o momento é que o bispo da casa preta fica na casa preta e o bispo da casa branca fica na casa branca. Foi isso que você observou. Porém, olhando mais e mais vezes, você consegue ver uma coisa muito interessante. Esse bispo, quando ele se move, ele anda na diagonal. Então, quando você olha no tabuleiro, se esse bispo está na casa preta, de fato, ele continua na casa preta, porque ele está andando de uma forma bem peculiar e é sempre dessa forma. Sempre que você olha, ele está andando na diagonal. Então veja, você já aprendeu duas regras. Primeiro, você sabia que o bispo sempre continuava ali nas mesmas cores das suas casas. Depois, você entendeu que esse bispo ele anda em diagonal. Então, com esse tipo de abordagem, você vai entendendo o jogo, ele começa a fazer sentido para você. Você até conversa com outras pessoas que estão observando e vai trocando informações. E com o tempo, é só alegria. Você começa a entender melhor o que está acontecendo ali, você começa a ver que cada peça, em formato diferente, tem a sua peculiaridade. Você vai entendendo. E essa sensação de entender é muito boa, porque parece que tudo faz sentido. Porém, nem sempre é assim. Então, quando você está olhando para o tabuleiro, uma coisa completamente inesperada acontece. Uma peça bem pequenininha, que se chamava de peão, quando chegou no fim do tabuleiro, lá do outro lado, ela se transformou. Ela ficou bem grande. E aquilo parece que está completamente errado. Como assim? Uma peça pequena ficando grande? Você nunca tinha visto isso antes? Então parece que está estranho, parece que tem alguma coisa errada ali. E de fato, quando a gente vê alguma coisa que não é esperada, a gente sente que realmente não faz sentido. Porém, o jogo ele tem as suas regras e o que a gente faz é tentar observar e compreender. Então, o que você começa a fazer é criar novas hipóteses do que pode ter acontecido ali. Quais são as evidências ou quais são as regras que estão em torno daquele fenômeno que você observou e que faça sentido dentro daquilo que você tem observado até então. Então, o que acontece aqui é uma quebra de paradigma. Aquilo que você esperava não aconteceu. E ao invés de você tentar fingir que não aconteceu, você simplesmente tenta observar e criar novas hipóteses que te permitem entender melhor algo novo, algo completamente diferente daquilo que você já conhecia. Então, com esse tipo de postura, sem querer ser o dono da verdade, mas querendo descobrir a verdade, você vai juntando novas informações e vai vendo que você está aprendendo coisas novas. Não tem como você ter certeza de que você descobriu a verdade, que você sabe todas as regras do jogo. Não, isso não tem como saber.
Mas o que tem como fazer é encarar cada dia como uma nova oportunidade de fazer novas observações e ampliar o seu nível de conhecimento. Cada dia é um novo dia e uma oportunidade para aprender. Então, com esse tipo de postura, o seu conhecimento avança e você consegue ter uma compreensão muito mais ampla do que está acontecendo ali. E veja, essa é uma ótima analogia sobre a maneira como o cientista tenta descobrir as leis da natureza. Certos fenômenos se repetem e a gente tenta observar e criar hipóteses e teorias que possam nos ajudar a compreender o que está acontecendo ali. E às vezes a gente começa a ter algumas previsões, algumas ideias do que pode acontecer com base naquilo que a gente já sabe. Mas nem sempre isso vai estar completamente correto, não. É aí que existe a quebra de paradigma. Novas informações que não são esperadas, mas que são reais, que estão presentes na natureza, e assim é uma nova oportunidade de aprender um novo conceito e uma nova lei do mundo à nossa volta. Então é dessa forma que o cientista também aprende sobre nós mesmos, sobre a nossa própria natureza. Mas agora eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês tentem pensar em algum exemplo da história da ciência que seja semelhante àquela história que eu contei de uma observação do bispo que está na mesma casa e está sempre na casa da mesma cor, e depois com uma nova observação você vê que ele anda em diagonal e essa segunda lei que você observa complementa a primeira. Pode ter parecido um pouco confuso, mas eu vou dar um exemplo para vocês. A primeira lei ali, que foi descoberta bem no início da ideia da genética, foi por Mendel, que fez os seus experimentos com ervilhas e descobriu ali algo que ele chamou de fator. E depois de vários anos fazendo pesquisa, passaram a chamar esse fator de gene, e é o conceito da genética mendeliana. Então, e aí, vocês conseguem pensar em algum exemplo de conceito que depois, com novas pesquisas, acabou se tornando uma lei, ou então pelo menos foi melhor compreendida? Coloca aqui nos comentários. Outra coisa também interessante que eu falei durante a analogia foi a quebra de paradigma. E aí, você consegue pensar em alguma quebra de paradigma que foi muito importante na história da ciência? Um exemplo que eu dou para vocês é a teoria da evolução. Antes ela era explicada pela lei de Lamarck, ali, aquela lei de uso e desuso, que era bastante aceita pela comunidade científica porque fazia sentido, mas depois, com novos estudos e novas observações do Charles Darwin, ele conseguiu mostrar uma nova teoria que fazia muito mais sentido dentro das evidências que ele conseguiu apresentar, e é essa teoria que a gente conhece até hoje como a teoria da seleção natural. Então, eu passo esse desafio para vocês. Eu gostaria que vocês dessem exemplos aqui nos comentários sobre alguns fatos que foram contestados e com mais conhecimento a gente conseguiu ter uma noção diferente do que a gente tinha antes, e com isso a gente conseguiu avançar o nosso nível de conhecimento. Tá dado o desafio aí, agora é com vocês. E conforme eu tinha prometido, né, eu falei que eu ia indicar para vocês uma série, um filme, um livro. A série que eu indico, vocês já devem estar imaginando, é o Gambito da Rainha. Essa série fez bastante sucesso aqui no Brasil, as pessoas gostaram bastante. Eu gostei também. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando a personagem principal começou a aprender a jogar xadrez. Ela só observava uma pessoa jogando sozinha. Então, eu acho que é muito coerente com o exemplo que o professor Feynman deu ali ao explicar a ciência, né? Ela só observando já começou a entender que certos padrões se repetem, e depois, com a ajuda de uma pessoa mais experiente, ela começou a dominar o jogo. Então, é uma visão bem interessante também sobre a série, e é uma recomendação que eu deixo aqui para vocês. De filme, uma outra personagem forte aí, esse filme é baseado em história real, é a Rainha de Katwe, um filme excelente da Disney, eu gostei bastante. Mostra a transformação da personagem do início ao fim do filme, e é comparável ao exemplo que eu dei do peão, que é uma peça ali considerada fraca no tabuleiro de xadrez, mas tem esse potencial enorme de se transformar e ser a peça mais forte do jogo. Então, a boa metáfora é uma outra analogia de um filme excelente que eu também recomendo, que merece ser visto. E o livro que eu indico é o livro do professor Feynman. O nome dele é O Senhor Deve Estar Brincando, Sr. Feynman. E é excelente, tem várias histórias divertidas
E é também um livro que nos faz lembrar que a ciência ela pode ser divertida e poder aprender algo novo é uma grande oportunidade de ampliar o seu conhecimento. Isso é bom, isso é um privilégio. Então, essas histórias do Feynman são histórias que ele vivenciou, coisas que ele passou tanto na universidade quanto na parte de pesquisa de laboratório. Também tem algumas histórias legais sobre educação e sobre quando ele veio para o Brasil. Então, é uma leitura divertida, agradável, que eu super recomendo para vocês. Então é isso, finalizando esse vídeo aqui, muito obrigado pelos comentários e pelo apoio de todos vocês. Não se esqueçam de compartilhar e curtir também esse vídeo que vai ajudar bastante a gente aqui. E vamos em frente, sempre comunicando ciência da melhor forma possível. Até mais, tchau!